Gente, eu estava dando risada ali, foi a introdução mais didática. Pastor Poleto, muito obrigado. Mas, gente, eu sou o Emerson, coordenador de célula da Alcance. Discípulo do pastor Marcelo, Heloísa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Deus me deu o privilégio de dirigir o ministério da Cefam. E eu tenho feito isso por 20 anos agora, aqui no Brasil. O tempo passa rápido. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Se você está surpreso, eu estou também. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você daria pela salvação de uma vida? Eu tive a honra e o privilégio de andar com o pastor Bom aqui agora, com o Daniel Colenda. E nós somos um ministério que é apaixonado por vidas. Tudo que a gente faz é cruzadas, evangelismo. E essa palavra de dar, o que você daria pela salvação de uma vida, é algo que move o nosso ministério, move a faia. É por isso que a gente está aqui. Mas essa pergunta é uma pergunta muito profunda, que muitas vezes a gente não presta muita atenção e não toma realmente o real significado dela. O que você daria pela salvação de uma vida? Alguns anos atrás, um avião da TAM, não sei se vocês lembram, estava tentando aterrissar no aeroporto de Congonhas. Na realidade, ele aterriza no aeroporto de Congonhas, mas só que ele escorrega na pista e explode do outro lado, no prédio da TAM Express. Já faz um bom tempo isso. E todos os passageiros morreram, e também alguns funcionários que estavam ali no prédio da TAM Express. E eu lembro da época de estar assistindo na TV, as pessoas chegando no aeroporto para buscar os passageiros daquele avião. Quantas vezes a gente faz isso no aeroporto? A gente vai buscar o passageiro. E aquele avião aterriza, escorrega, explode, e eles não estão sabendo o que está acontecendo, porque eles estão dentro do aeroporto. Mas as notícias começam a correr, e aqueles parentes desesperados começam a gritar, e as cenas que eu vi me impactaram, porque as atendentes da TAM na época, hoje Latam, paralisadas, olhando para frente, não sabiam o que responder, e aqueles parentes desesperados, balançando aquelas atendentes, dizendo: aonde que está o meu marido? Meu marido está nesse avião, me conta o que aconteceu. Outro desesperado falava assim: a minha noiva, a gente ia casar no mês que vem. Um casal de idosos chegou e falou assim: minha filha com meu genro e meus 2 netinhos estavam dentro daquele avião. Alguém dá uma notícia. E o desespero daquelas pessoas fez me lembrar dessa pergunta que nós temos como quase que campanha no ministério: o que você daria pela salvação de uma vida? Às vezes uma pessoa querida que a gente ama tanto, às vezes um parente que a gente quer ver salvo, aquela pessoa que a gente quer ver tocada por Deus, salva. Às vezes talvez você se colocaria numa posição assim: Senhor, eu daria tudo para que essa pessoa aceitasse a Jesus, eu daria tudo para que essa pessoa se achegasse ao Senhor. O que você daria pela salvação de uma vida? Mas eu acho que a gente não consegue responder essa pergunta sem entender, sem compreender a resposta de uma próxima pergunta: o que Deus daria pela salvação de uma vida? O que Deus estaria disposto a dar pela salvação de uma vida? Em Filipenses capítulo 2, se você abrir as suas Bíblias ou ligar as suas Bíblias, em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8 diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se a gente fosse resumir o amor de Deus, ou o preço que Deus pagaria por uma vida, esse texto do apóstolo Paulo resume muito bem. Mas eu quero dissecar ele um pouquinho aqui nessa noite. Olha o que a Bíblia diz: embora sendo Deus. O que
que é ser Deus? Você já parou para pensar? Um dia olha assim, tentar entender Deus. A gente não consegue entender Deus. O que é ser Deus? A Bíblia nos dá algumas pistas. Fala que existe um Deus, o nosso Deus, que está sentado no mais alto e sublime trono, diante de anjos poderosíssimos chamados serafins, querubins, que dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E debaixo dos seus pés está todo o universo que Ele criou ao falar. Você consegue entender o que é ser Deus? Ele disse: haja, e houve. Ele disse: haja separação das terras e das águas, e houve. Ele disse: haja animais, e houve. Ele disse: haja vegetação, e houve. Ele disse: haja estrelas e firmamento, e houve. Com a sua palavra Ele criou tudo isso. E se a gente começar a pensar na criação, eu gosto muito de entender algumas coisas em termos de física e de história. E, segundo os cientistas, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Você lembra de falar de física agora? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil por segundo. Agora imagine. Dizem os cientistas que o Sol, que é uma estrela que Deus criou, está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Só que a distância espacial não é medida em quilômetros, porque quilômetro é uma medida muito pequena. Mas 150 milhões de quilômetros, eles transformam isso em velocidade da luz. Então, o Sol está a cerca de 8,3 minutos luz da Terra. Isso significa que a luz sai do Sol, quando sai aqui em Curitiba, se Deus permitir que o Sol saia em Curitiba amanhã. Não é todo dia, não sei se é curitibano, se você não é daqui, né? O Sol de vez em quando não vem, né? Mas ela sai do Sol, ela viaja no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. E mesmo assim ela gasta 8,3 minutos para tocar sua pele. Você consegue entender a distância que é 150 milhões de quilômetros? É muito grande. Mas segundo os cientistas, não existe somente o Sol como estrela, e a gente sabe disso, mas a outra estrela mais próxima da Terra, chamada Próxima Centauri, ela está numa distância de 4,2 anos-luz da Terra. Se a gente pegar uma nave espacial aqui em Curitiba hoje, e formos viajar rumo a Alpha Centauri, nós viajaríamos a 300 mil quilômetros por segundo e gastaríamos 4 anos para chegar lá. Você consegue entender o tamanho do nosso universo que Deus criou? E eu termino com essa. Existem várias galáxias e nós estamos na Via Láctea, não é verdade? E a próxima galáxia vizinha nossa, se você não sabe, é a galáxia Andrômeda. Se a gente sair da Terra hoje, daqui de Curitiba, pegar uma nave espacial, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, nós íamos gastar 2,5 milhões de anos para chegarmos a Andrômeda. E os cientistas dizem que não somente existe a Via Láctea, não somente existe a Andrômeda, mas existem centenas, milhares de galáxias no universo. Mas Deus disse: haja, e houve. Você consegue entender o que é ser Deus? Eu vou mais a fundo. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, né, que Deus formou o homem do pó da terra. Na versão em inglês, ela não fala pó, ela fala dirt, que é a mesma coisa que sujeira, que é pó, mas é mais degradante, por assim dizer, né? Sujeira da terra. Agora, se você assistir o seu Discovery Channel de vez em quando tem aqueles programas que mostram sobre o corpo humano, e eu acho aquilo incrível. E eu dou até risada quando eu assisto. Porque aqueles programas só mostram quão grande é o Senhor. Porque os cientistas descobrem, mas quando eles descobrem que tem que descobrir algo mais. Eu dou um exemplo. Alguns anos atrás, eles descobriram toda a cadeia genética, todo o código genético, fizeram todo o mapeamento genético de um ser humano.
E isso foi revolucionário na criminalística, na produção de remédios e de outras coisas mais no mundo. Só que quando eles fizeram todo aquele mapeamento, descobriram todos aqueles genes, uma pessoa chegou para ele e disse: e esse gene aqui, o que ele faz? O cientista disse: não sei, acabei de descobrir que ele existe. E você é o tempo todo, eles descobrem que eles têm que descobrir algo mais. E descobrem que tem que descobrir algo mais. Eles não conseguem entender como um neurônio dando um choque elétrico no outro neurônio faz a gente somar 2 mais 2 igual a 4. Acertei, né? 2 mais 2 é. Faz a gente passar no lugar e sentir o cheiro de alguma coisa, e aquilo nos trazer uma memória da nossa infância. O nosso cérebro é tão complexo, tão incrível. E Deus pegou da sujeira, do pó da terra, e fez. E esse ser assombrosamente maravilhoso, como diz o salmista, foi criado. Então, se você virar para a pessoa do seu lado e falar: você é assombrosa, vai ser um grande elogio. Mas eu termino com o que é ser Deus. A palavra de Deus diz que em Gênesis capítulo 2, verso 7, e em Salmos capítulo 90, verso 2, diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Agora vocês vão pensar comigo, a gente vai fazer um raciocínio lógico juntos. A gente consegue ver de uma semana a outra semana. A gente consegue ver de um ano, 2023, a 2024. Ou de 2024 a 2025. Por quê, gente? Porque o 2024 termina e o 2025 começa. A gente consegue viver de um dia ao outro, porque aquele dia termina e o outro começa. Agora, explique-me, como que pode alguém viver de uma eternidade a outra eternidade, se a primeira eternidade, por conceito, não tem fim? Como? Meus irmãos, esse Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, diante de anjos poderosíssimos chamados serafins, querubins, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, que debaixo dos seus pés está toda a criação, que Deus disse: haja e ouve, e nós nem conseguimos entender a distância entre as estrelas. Esse Deus que chegou e pegou da sujeira da terra, soprou e formou esse ser assombrosamente maravilhoso, esse Deus que vive de eternidade a eternidade, o todo-poderoso Deus, olhou para tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e não achou nada disso mais importante do que você. Olha o que a palavra de Deus diz. Embora sendo Deus, sendo tudo isso, ele esvaziou-se. Ele deixou tudo de lado. Ele deixou toda a glória, todo aquele poder criativo, tudo que ele era, ele deixou, ele abandonou e se tornou um ser humano. E a palavra de Deus diz que ele não somente se tornou um ser humano, ele se tornou um servo. Meus irmãos, a palavra servo é uma palavra muito religiosa hoje em dia, né? Que tem uma característica muito linda, né? O servo do Senhor Jesus. Meus irmãos, servo é escravo. Ele veio para servir. E não somente ele veio para servir, a palavra de Deus diz que ele humilhou-se a si mesmo. Se tornar um ser humano e se tornar um servo não era humilhação suficiente, ele ainda se humilhou. E a palavra de Deus diz que ele morreu uma morte de cruz. Outro termo religioso que a gente usa, a gente fala da morte de Jesus o tempo todo. Nós lemos nos evangelhos, mas às vezes aquilo nos passa desapercebido, porque a morte de cruz era a pior morte que existia na época de Jesus. Era a pior morte. Os romanos davam isso para as outras nações, mas eles se recusavam a crucificar os próprios romanos, os próprios dos seus, de tão terrível que era a morte.
Mas nós não conseguimos ainda entender a morte de cruz. Sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade hoje que entende a doença pelo sintoma. Eu posso falar o nome da doença que você quiser aqui. Você vai, tá. Mas quando eu começo a descrever o que a pessoa sente, você começa a entender a dor que é do que ter aquela doença. E eu quero fazer uma coisa com você agora nessa noite. Eu quero narrar a morte de Jesus para vocês do ponto de vista médico. É uma morte que eu vou narrar para vocês descrevendo os sintomas daquilo que Jesus sentiu. Foi um estudo feito por um grande doutor, médico e doutor na medicina nos Estados Unidos. E ele trouxe a morte de Jesus do ponto de vista médico. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o que Jesus passou por você. Diz o seguinte: o soldado romano dá um passo à frente com um flagrum, açoite em sua mão. O flagrum é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com 2 pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial dos vasos da musculatura. Essas pequenas bolas de chumbo do flagrum, primeiramente produzem grandes, profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas de Jesus está pendurada em tiras e toda a área está uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus, quase desmaiando, é desamarrado, e lhe é permitido cair no pavimento de pedra molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos, em uma grande piada nesse judeu que se dizia ser o rei, eles atiram um manto sobre os seus ombros e colocam um pau em suas mãos como um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível coberto de longos espios é enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre sua cabeça. Novamente, há uma intensa hemorragia, porque o couro do crânio é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram um pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em seu crânio. Finalmente, cansado de seu sádico esporte, o manto é retirado das costas de Jesus. O manto, por sua vez, havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Como uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica, sua retirada causa dor torturante. Então suas feridas começam a sangrar como se ele estivesse apanhando outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus e amarram uma pesada pedra horizontal da cruz sobre os seus ombros. Com Cristo condenado, juntamente com 2 ladrões e um destacamento de soldados romanos para execução, encabeçado por um centurião, começa então a vagarosa procissão até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue de seus açoites, é demais para Jesus. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira áspera rasgam a pele já dilacerada dos músculos de seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. O centurião, ansioso para realizar a crucificação, escolhe um observador norte-africano, Simão, sirineu, para carregar a cruz. Jesus segue ainda sangrando com suor frio de choque. Quando a jornada de mais de 800 metros da Fortaleza Antônia até o Gólgota é então completada, o prisioneiro é despido, exceto por um pedaço de pano que era permitido aos judeus. A crucificação começa. Jesus é oferecido vinho com mirra, um leve analgésico da época. Jesus se recusa a beber. Simão é ordenado a colocar a barra no chão e Jesus é rapidamente jogado de costas com seus ombros contra a madeira. O legionário procura uma depressão entre o osso do seu pulso e ele bate então um pesado cravo ou prego de ferro
quadrado que traspassa o pulso de Jesus entrando na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado de não esticar os ombros demais para possibilitar alguma flexão em movimento. A barra da cruz é então levantada e colocada em cima do poste, e sobre o topo é pregada a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito, e com os ambos dos pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo é batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, pondo o peso dos cravos dos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos acima dos braços para explodir no cérebro. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos. Quando ele se empurra para cima para evitar este tormento de alongamento, ele coloca o seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente, ele sente a agonia queimando do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Nesse ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibras percorrem os seus músculos, causando intensa dor. Com essas cãibras vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. E quando ele faz isso, finalmente dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as cãibras diminuem. Esporadicamente ele é capaz de levantar e expirar em expirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante este período que Jesus consegue falar as 7 frases registradas na palavra de Deus. Jesus, olhando para os soldados romanos, lançando sorte sobre suas vestes, disse ele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao ladrão arrependido, Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olhando para baixo para Maria, sua mãe, Jesus disse: Mulher, eis aí teu filho. E o aterrorizado e quebrantado adolescente João: Eis aí a tua mãe. O próximo clamor veio do início do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele passa horas de dor sem limite, ciclos de contorsão, cãibras nas juntas, asfixia intermitente e parcial, intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos de suas costas dilaceradas, conforme ele se levanta contra o poste da cruz. Então outra dor agonizante começa, uma profunda dor no peito, enquanto o seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o coração. Nesse momento lembramos do Salmo 22, versículo 14, que diz: Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Agora está quase tudo acabado. A perda de líquidos dos tecidos atinge um nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam seus estímulos para o cérebro e Jesus clama: tenho sede. Lembramos outro versículo do profético Salmo 22. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Uma esponja molhada em posca, o vinho azedo, que era a bebida dos soldados romanos na época, é então levantada aos seus lábios. Ele aparentemente não toma esse líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo, e ele pode sentir o calafrio da morte passando sobre o seu corpo. Este acontecimento traz as suas próximas palavras, provavelmente um pouco mais que um torturado suspiro: está consumado. Sua missão de sacrifício está concluída. Finalmente ele pode permitir o seu corpo morrer. E com um último esforço, ele mais uma vez pressiona o seu peso sobre os seus pés contra o cravo, estica suas pernas, respira fundo e grita o seu último clamor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que você daria pela salvação de uma vida? O que você estaria disposto a dar pela salvação do perdido? Qual o preço, se existisse um preço, você estaria disposto a dar pela salvação de uma vida? O que Deus deu pela salvação de uma vida? Ele esvaziou-se, embora sendo Deus. Deixou tudo o que ele era, o que ele podia. Ele humilhou-se, ele deu a sua vida, ele deu tudo para que você estivesse na Fire aqui hoje.
Mas para Deus não existe nada mais importante do que você. Mas para nós, existe algo mais importante. Em Êxodo capítulo 34, verso 14, diz o seguinte: nunca adore nenhum Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. A palavra zeloso aqui, o original dela no hebraico é a palavra Canaã, que literalmente, se formos traduzir, significa ciúmes. Só que ciúme traz no português, não traz um real significado dessa palavra, porque essa palavra Canaã não traduz para o português, mas a palavra mais próxima seria o ciúme. Mas se eu fosse adaptar, ou se eu fosse parafrasear, melhor dizendo, esse versículo, trazendo o real significado da palavra Canaã, seria mais ou menos isso. Nunca adore nenhum Deus, porque o Senhor é aquele que busca por nós, é aquele que nos deseja apaixonadamente, é aquele que nos coloca no centro do seu amor e alvo da sua mais profunda afeição. Meus irmãos, se a gente ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um Deus apaixonado pela humanidade do início ao fim. Para Deus, todos os acontecimentos, nada mais interessa do que a salvação da humanidade. Tanto que Jesus veio e abandonou tudo o que ele era como Deus e morreu na cruz por nós. Para Deus não existe nada mais importante. Mas é engraçado que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está no final de uma passagem muito conhecida. Se você ler o contexto, é os discípulos discutindo um com o outro o que vai acontecer. Eu não tenho dinheiro para isso. Não tenho dinheiro para isso. Como é que a gente vai fazer? Ansiosos por coisas da vida. E Jesus entra e diz o seguinte: não. Não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com a conta que você vai pagar. Não se preocupe com a sua carreira. Não se preocupe com a universidade que você vai fazer. Não se preocupe com o seu marido que você quer ter, com a sua esposa que você quer ter, do seu filho que você quer isso para ele, outras coisas que você quer na sua vida, a sua aposentadoria, ou um bom emprego. Jesus diz, esquece isso. Buscai primeiro o meu reino. A palavra reino aqui significa governo. Em outras palavras, senhorio. E ele diz, esquece daquilo que você quer. Concentre naquilo que eu quero. Submeta ao meu senhorio. Esteja debaixo do meu governo. Faça o seu coração bater igual ao meu. Que todas essas coisas do contexto eu quero dar para você. Meus irmãos, mas acontece que a gente faz ao contrário. A gente passa a vida inteira correndo atrás das coisas que nós queremos acrescentadas. E eventualmente buscamos o reino de Deus. Agora imagine só, Jesus falando, eu quero dar a sua carreira. Eu quero acrescentar a sua família. Eu quero acrescentar a casa própria. Eu quero acrescentar a saúde na sua família. Eu quero. Eu não quero que você acrescente, eu não quero que você... Lógico que a gente vai trabalhar, meus irmãos, lógico que a gente vai estudar, lógico que a gente vai dar o melhor que a gente pode. Mas Jesus disse, não esquece. Porque faça primeiro o meu reino. Esteja debaixo do meu domínio, do meu senhorio. Faça aquilo que move o meu coração, move o teu. Que você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Meus irmãos, a palavra reino aqui significa conhecer a vontade de Cristo e fazê-la. Buscar ser reconhecido por Cristo como um de seus seguidores. Promover os interesses do seu reino. Buscar em total submissão ao governo de Cristo. Meus irmãos, em resumo, eu vejo esse versículo da seguinte forma: faça o sonho de Deus, o teu sonho, que Ele vai fazer o teu sonho, o dele. Faça aquilo que move o coração de Deus,
o que move a sua vida e aquilo que você sonha, Ele vai fazer o sonho dele e vai fazer acrescentar na sua vida. Eu queria pedir o pessoal do louvor para subir. E eu quero falar uma coisa contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, o meu filho mais velho, foi diagnosticado com uma deficiência genética. Ele não tem alguns genes, um dos cromossomos, eu não sei exatamente o número, minha esposa sabe de cor, eu nunca decorei, mas são vários genes. E isso causou um transtorno de comportamento na vida dele, que hoje é chamado de autismo. Mas na época quando ele foi diagnosticado como um autismo severo. Meu filho não falava, meu filho batia na luz, ligava de um lado, acendia do outro, ligava do lado, acendia do outro. Ele podia fazer isso o dia inteiro. Ele não falava. E o doutor, quando ele veio dar o diagnóstico para nós, falou assim: o negócio é o seguinte, o negócio é severo, seu filho nunca vai falar, não sei ainda se ele vai nem andar direito, ele tem hipotonia. E ele colocou uma lista de coisas. E falou assim: o seu filho talvez nunca vai poder expressar nem o amor que ele tem por você, porque ele não apresenta nenhuma característica de demonstrar sentimento. E outras coisas mais. E eu lembro que eu cheguei com aquele diagnóstico, era o nosso primeiro filho, e eu cheguei diante de Deus e falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu filho. Eu quero que o Senhor toque o meu filho. Eu quero que o Senhor sare o meu filho, porque sabe, eu trabalho num ministério de milagres. Eu vou na África, eu vejo cadeira de roda voando no ar. Eu vejo amuleto voando lá, os defuntos lá atrás andando e ressuscitando. Senhor, a tua palavra diz que se a gente crer e pedir ao Senhor, o Senhor vai curar. E eu creio que o Senhor vai curar. Cura o meu filho. Cura o meu filho. Meus irmãos, aquilo foi crescendo dentro do meu coração, aquilo foi virando uma coisa que me movia, e tudo para mim era a cura do meu filho. E eu orava: Senhor, cura ele, Senhor, toca ele. E eu orava, e eu jejuava. A minha vida, o meu foco era a cura do meu filho. Chegou um ponto que um dia eu fui num shopping fazer compras, e eu lembrava, e eu orava, e quando eu estava orando eu comecei a chorar, e já tinha passado meses e nada tinha acontecido. Ele estava numa situação terrível. Eu disse: Senhor, cura o meu filho. E eu entrei dentro do carro daquele shopping, joguei as sacolas que eu estava lá, estava sozinho, e eu comecei a chorar, e eu comecei a clamar para Deus, e disse: Senhor, cura o meu filho. Senhor, a tua palavra diz que se a gente crê, o Senhor faria, e eu creio. Eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor pode. Meus irmãos, e dentro daquele carro eu tinha uma experiência, como se diz, transcendental. Como se eu estivesse sendo levado diante do trono de Deus. E meu desespero era tanto que eu senti diante de Deus falando: Senhor, aqui está a tua palavra, o Senhor disse que o Senhor curaria, e eu creio. Responda a minha oração. Por que o Senhor não ouve? E eu continuei orando, eu falei: Senhor, eu já vivi o suficiente. Troca a minha vida pela dele. Senhor, troca a minha vida pela dele, que ele possa viver saudável, que ele possa crescer nesse mundo tão mal, que ele não vai sofrer bullying na escola, que ele não vai sofrer tantas outras coisas. A gente tem essa preocupação com os nossos filhos. E o Senhor, toca ele, toca o meu filho. Senhor, porque... Aí eu orei. Porque não existe nada mais importante na minha vida no momento do que a cura do meu filho. Quando eu falei essa palavra, o Senhor inundou aquele carro. E ele me lembrou de Abraão. Abraão tinha um filho, na realidade ele sonhou a vida inteira em ter um filho. O sonho de Abraão era ter um filho. E ele não somente tinha um sonho, mas o sonho dele se tornou o próprio chamado dele, de ser o pai de uma grande nação. E depois de muitos anos, na velhice, um milagre acontece, a sua esposa engravida. Na velhice, depois de 50 anos de menopausa. Fazendo as contas, né? Ela engravida. E nasce Isaac, o sonho de Abraão. Eu imagino Abraão brincando com ele na tenda, saindo com ele pela tenda, passeando: meu filho, a minha nação, minha promessa, o meu chamado, o meu milagre. E ele falava assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu, todo o meu rebanho, toda a minha riqueza, tudo que eu tenho é seu, meu filho. Ai, Abraão amava tanto Isaac. Até que Deus lá do céu viu
tanto que Abraão amava Isaque. E Deus disse para Abraão: me dá o teu filho. Nós sabemos muito bem da história. E ele então pega Isaque e leva para aquele monte. E o filho dele vira assim: papai, está tudo pronto para o sacrifício, já montamos o altar, já colocamos a lenha, mas cadê o sacrifício? Abraão então pega o sonho da vida dele, pega tudo o que ele queria, todas as orações dele, toda a manifestação de tudo que ele existia como um ser humano, estava expressado no Isaque, daquilo que ele seria, daquilo que a missão dele aqui na terra. E ele coloca Isaque naquele altar, e ele pega aquela faca, aquele punhal e vai para sacrificar Isaque. Quando ele foi para matar Isaque, o anjo do Senhor: não! Sabe por que Isaque não morreu naquele dia, meus irmãos? Porque no coração de Abraão ele havia morrido. Ele entendeu que naquele dia a sua necessidade, a sua paixão, o seu sonho não era mais importante daquilo que movia o coração de Deus. Se o seu coração não batia igual o coração de Deus, e ele então, naquele dia, o sonho da vida dele morre ali, e ele entende que o Senhor é o Senhor da sua vida. E eu senti Deus falando: Emerson, o que move o seu coração? O que move o seu coração? O que move o seu coração? Aquilo que move o meu, diz o Senhor. E eu falei assim: não. O que move o meu coração é aquilo que eu quero acrescentado na minha vida. A cura do meu filho, por melhor que seja a coisa. E eu falei assim: Senhor, a partir de hoje, eu entrego o meu filho no teu altar. Eu sacrifico no meu coração, e a partir de hoje eu vou fazer o teu sonho o meu, e eu vou deixar que dos sonhos da minha vida seja feito pelo Senhor, e ponto final. Saí com aquele carro, meus irmãos. Eu nem lembro ainda se eu orei pela cura do meu filho depois. E eu fiz aquele alvo do Senhor. E chegou um ponto, passaram alguns meses, fui levar ele na escolinha, porque os médicos falaram para ele que tinha que interagir. E ele foi com 3 aninhos, 2 e pouco, 3 aninhos da escola. E toda vez que ele voltava da escola, meus irmãos, era como falar com uma estátua. Não tinha reação, não tinha emoção, não tinha nem expressão, não tinha comunicação, não tinha nada. Era um vácuo. E eu estou andando na rua com ele, e eu sempre estou falando. De repente, ele olha para o lado e lê o outdoor que estava do lado da fora da rua. Quando ele leu, eu quase bati o carro. Eu falei: como assim? Ninguém te ensinou a ler. Você tem 3 anos, você nem fala, meu filho. Como é que você pode estar lendo? Ele leu o outdoor. Eu cheguei em casa, correndo, peguei uns livrinhos de criança que a gente tinha. Você viu o que é isso aqui? E ele começou a contar a história. Ele começou a ler um livro. Ele começou a ler as historinhas. E eu falei assim: Senhor, ele começou a ler as histórias. Aí eu ia todo dia de noite ler as historinhas com ele. E eu deixava ele ler, né? E já viu o pai ler a historinha para o filho dorme, né? E eu ia para a cama dele para ele dormir. Ele lia a historinha e quem dormia era eu. Passaram alguns outros meses. Está o meu filho tocando, fazendo aula de piano. Tocando para o recital que ele ia tocar. E, meus irmãos, não sei se você mora com músicos. Meu Deus, eles tocam a mesma música pela eternidade. Porque até aprender, é a eternidade tocando. Meus irmãos, eu sabia aquela música de cor. Eu não entendo nada de música, mas parecia que eu sabia até a hora que ele errava. Aí eu estou lá tomando café, viro para minha esposa: meu bem, pede o Breno para parar de tocar. Pelo menos um pouquinho, pelo menos quando eu estiver em casa, eu quero um pouquinho de paz. Se por favor, pede para ele. Ela virou assim: não é o Breno que está tocando. Era o meu filho, que não falava, que o médico falou que não ia dar nada. Tocou o piano, porque ele tem um ouvido, como se diz? Absoluto. Obrigado, Gustavo. Absoluto. Meus irmãos, a cada dia que passava, ele começou a falar. E ele começou a falar. E ele começou a falar. Meus irmãos, se você pensa que a sua mulher fala muito, você não entendeu tanto que ele falava.
Eu falei, Jesus, o milagre está vindo mais do que eu imaginava. Meu filho, para de falar um pouquinho que o papai não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ouvir e fazer alguma outra coisa. Meus irmãos, chegou um tempo que as coisas começaram a ser acrescentadas à minha casa. A cada dia um milagre ia acontecendo. A cada dia alguma coisa ia acontecendo. E aquilo que os médicos tinham descrito naquele pedaço de papel estava sendo totalmente desmoronado. E aquilo não aparecia mais a verdade. Tanto que eu usei nessa carta do médico em alguns momentos. Teve uma vez, eu fui fazer um atestado e fui levar o atestado. A médica virou assim, eu quero com seu filho aqui. Eu cheguei para meu filho e disse, meu filho, você seja bem autista lá dentro. Brincando, gente. Assim, porque ele já não parecia mais autista. Em muitos aspectos de um autista clássico. E chegou um ponto que o neurologista dele começou a recomendar os pacientes deles para nós. O telefone lá de casa ficava tocando o dia inteiro. Oi, eu sou fulano de tal, o doutor tal e tal me mandou entrar em contato com você, porque eles não sabem o que você está fazendo com seus filhos, mas ele falou que o que você está fazendo é para mim fazer a mesma coisa que está dando certo. Meus irmãos, ele não está 100% curado ainda. Ele tem um processo ainda. Eu acho que Deus está me dando conta-gotas. Tem várias bênçãos que vêm conta-gotas. Eu não sei porquê, meus irmãos. Eu acho que é para a gente nunca perder o foco do nosso coração, né? Mas está vindo conta-gotas. Mas tudo que Deus tem acrescentado é algo incrível. Hoje, ele tem 19 anos. Ele terminou o 2º grau. Ele estuda sozinho. Ele faz Oral Roberts University online no momento. Ele fala inglês, ele entende inglês, ele faz os seus trabalhos. É claro que de vez em quando ele precisa de um apoio, mas quem não precisa, não é verdade? Quem não precisa? Mas a cada dia um milagre acontece. E a última dele é que ele gravou um blog contando para os pais autistas como tratar os seus filhos autistas. Meus irmãos, eu vivo um milagre constante na minha casa. E toda vez que eu olho para o meu filho, eu vejo a promessa do Senhor sendo acrescentada. No momento que eu falei, Senhor, eu quero fazer o teu coração bater dentro do meu peito. Eu quero fazer o teu sonho o meu. E eu quero te desafiar nessa noite. Talvez você veio aqui com um monte de pedidos na sua cabeça. Eu vou na Fire porque eu preciso de uma cura. Eu vou na Fire porque eu preciso do meu marido vir para Jesus. Eu vou para a Fire porque eu preciso disso. A minha igreja está decaída, eu vou na Fire porque... Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Ele sabe de tudo que você necessita. E não tem nada de errado você querer todas essas coisas. Mas Ele diz para você nessa noite, o que move o teu coração. Faça o meu sonho o teu, que eu vou fazer o teu sonho o meu. E Ele te convida nessa noite a tomar essa decisão. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque tem tantas coisas que movem na nossa vida. Mas Deus quer fazer um transplante espiritual nessa noite. Deus quer fazer um transplante espiritual nessa noite. Ele quer remover o nosso coração duro, o nosso coração apegado com as coisas da vida. Meus irmãos, a gente passa a noite acordado porque a gente tem uma conta para pagar no outro dia. E qual foi a última vez que a gente passou a noite acordado para orar para o vizinho que está indo para o inferno? Nós passamos a nossa vida correndo atrás da nossa carreira, do nosso dinheiro, do nosso título. Meus irmãos, isso não vai valer nada no túmulo e nem no céu, eu te garanto. Nada de errado de ter todas essas coisas. Mas Deus te convida nessa noite a fazer o sonho dele, o seu sonho. Porque o que move o coração de Deus é vidas. O que move o coração de Deus são os perdidos. O que move o coração de Deus são as pessoas que estão indo para o inferno. Para Ele nada mais importa do que a salvação daqueles que estão indo para o inferno. E Ele diz para nós, esquece dessas coisas, vocês estão preocupados.
Deixa eu acrescentar nas suas vidas. Faça o meu sonho o teu. Deixa o meu coração bater dentro do seu peito. Vidas, 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 vidas. Você vai ver que a sua cura vai vir. Quando você faz o sonho de Deus, o seu sonho, você vai ver que as coisas vão começar a ser acrescentadas na sua vida. Quando você fizer o sonho de Deus, o teu sonho, você vai ver que a sua família vai ser salva. Quando você fizer o sonho de Deus, o teu sonho, a cura, a prosperidade, ou tudo aquilo que você imagina, o que era acrescentado. Luciano pregou hoje mais cedo, deu uma atordoada. O Espírito Santo te pegou de jeito, não pegou? Me pegou. Quando ele disse que ele passou a vida inteira dele desejando coisas, e agora que ele pode ter essas coisas, ele não quer mais, porque ele descobriu que nada disso era o que importa. O que importa era Deus. O que importa é aquilo que move o coração de Deus. As coisas perderam significado. Deus te chama nessa noite por um transplante espiritual. Ele quer trocar o seu coração de pedra por um coração, pelo seu próprio coração, que bate vidas, vidas, vidas. Vamos colocar de pé. Oh Jesus, queria que você fechasse os seus olhos. E é você e Deus agora. É você e o Senhor nesse momento. É você e Deus agora. Começa a falar para Ele. Senhor, é isso que move meu coração. Senhor, sabe o que move meu coração? Minha profissão. Sabe, Senhor, o que move meu coração é minha família. Senhor, sabe o que move meu coração? É isso, pontua. Fala com Ele o que realmente toma o seu sono, toma os seus pensamentos, toma a sua atenção, toma o seu dinheiro, toma a sua energia. Começa a falar com Ele nesse momento. Começa a falar com Ele. Senhor, é isso que move meu coração. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, como diz aquela canção. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Um coração que bate por vidas. Um coração que importa por aquilo que realmente importa. Um coração que bate igual ao teu. Eu queria pedir a Nívia para ministrar uma canção. E à medida que ela vai adorando, eu quero que você continue orando. Porque daqui a uns 2, 3 minutos, quando ela acabar essa canção, nós vamos orar e vamos fazer um transplante espiritual nesse momento. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Precioso Jesus. Oh Jesus. Aos teus pés aqui estou. Oh Jesus. O que eu poderia te oferecer? Oh Jesus. Por tudo que tu és. Oh Jesus. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Oh Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo
você levante as suas mãos onde você está. E você vai orar ao Senhor agora. E falar: Senhor, Tu és o meu bem mais precioso. Tu és aquilo que importa. Tu és o foco da minha vida. Nesse momento, Senhor, faça um transplante espiritual no meu coração. Remova esse coração de pedra, esse coração amarrado nas circunstâncias da vida. Há um coração imerso, ó Pai amado, nas necessidades da minha vida. Em nome de Jesus, remove esse coração de mim, Senhor. Remove esse coração. E agora, Senhor, em fé, Pai, que o Teu coração venha dentro de mim e venha estar mudando o propósito, o foco da minha existência, o foco da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que o meu coração, a partir de hoje, bata igual ao Teu. Bata vidas, 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 vidas. Neste momento, Senhor, eu declaro diante do Senhor: Pai, eu quero fazer o Teu sonho o meu sonho. O Teu sonho é o que eu quero na minha vida. O Teu sonho de alcançar a humanidade, de alcançar, ó Pai amado, os perdidos. O Teu sonho, eu faço dele o meu. Pai, eu entrego no Teu altar o meu Isaac. Eu entrego a minha vida. Eu entrego as necessidades diante do Senhor. E tudo aquilo que eu preciso. Porque a Tua palavra diz que à medida que eu busco o Senhor, que eu faço o Senhor realmente Senhor da minha vida, no momento que eu deixo o Senhor governar o meu coração e fazer, ó Pai amado, que eu mova rumo ao propósito que o Senhor tem para mim, aí então, Pai, tudo aquilo que eu preciso, o Senhor vai acrescentar. E eu sei que o Senhor vai acrescentar, porque quando o Senhor diz, o Senhor acrescenta. Porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor faz. E eu sei, Senhor, que Tu não és um Deus que mente, mas um Deus de verdade. E eu creio, Senhor, na Tua palavra, que o milagre do Senhor se manifestará na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.